E aí, Dev, tudo bem contigo? Eu tô bom. E nesse vídeo eu quero falar sobre eventos da linguagem C#. Isso porque eu não falei sobre eventos no curso grátis que eu postei aqui no YouTube, mas também porque eu quero fazer um vídeo sobre Windows Forms para iniciantes. E para a gente aprender o Windows Forms, evento é um assunto bem importante. Eventos C# são baseados em delegates. Eu expliquei delegates no meu curso grátis de C# aqui no canal, então se tu não assistiu o curso ainda, eu vou deixar um link aqui na descrição que tu pode ir lá dar uma olhada. Tem praticamente 4 horas de conteúdo onde eu falo sobre as coisas mais importantes da linguagem. Então dá uma olhada lá que vale muito a pena e não tem melhor preço que isso, né? Grátis. Então, evento. Evento serve simplesmente para que classes e objetos possam notificar outras classes e objetos caso alguma coisa interessante aconteça. Ou seja, um evento interessante. E eu acho que o evento mais fácil de entender é quando a gente clica com o botão esquerdo do mouse em alguma coisa na nossa aplicação, né? Provavelmente um botão. Então esse componente, né? O botão que foi clicado, ele vai internamente detectar esse clique e ele vai disparar um evento para notificar quem quer que esteja inscrito no evento clique do botão. Em termos técnicos, esse componente que tem o evento disponível, ele se chama de publicador ou publisher. E quem se inscreve no evento pode ser chamado de inscrito ou subscriber. E como a gente utiliza um método para se inscrever no evento, nós podemos chamar esse método de handler, que é o manuseador do evento. Então, resumindo, eventos eles são utilizados para notificação quando acontece alguma coisa. E eu mencionei delegates antes porque o que faz a integração entre o publisher e o subscriber é justamente um delegate, que a gente pode pensar como algo que define um contrato entre o publisher e o subscriber. E como a gente utiliza um método para se inscrever no evento, a gente então está declarando pelo delegate a assinatura do método que pode se inscrever nesse evento. Então, no caso, a gente define o tipo de retorno e também os tipos dos parâmetros, caso o evento disponibilize algum parâmetro. Beleza? Então vamos para o Visual Studio, que eu tenho aqui uma aplicação console do .NET 6, mas tanto faz a versão que tu utilizar, pode ser .NET 7, 8 ou a mais nova, ou até a .NET Framework também vai funcionar, porque evento é um conceito que existe desde a primeira versão do C# e ele continua o mesmo, vai ser a mesma coisa para sempre. Eu vou apagar isso aqui e como um exemplo aqui, eu vou criar uma classe de produto com uma propriedade decimal price. E a ideia aqui seria criar um evento para quando o preço desse produto for alterado. Então, como eu mencionei antes, a cola entre o publisher e o subscriber é um delegate. Então, nesse caso aqui, eu vou criar um delegate público, então public delegate. O tipo de retorno do delegate vai ser void. O nome dele eu vou colocar como price changed, então preço alterado. E entre parênteses, os parâmetros, eu vou definir 2 decimais aqui, que vai ser o preço anterior, ou o preço antigo, né? E o novo preço. Então, vou colocar aqui decimal old price e decimal new price. Ele até nos ajuda aqui no Visual Studio. Então, a gente determinou aqui o contrato, né, desse evento. Então, métodos que vão poder se inscrever no evento, eles vão ser obrigados a sempre ter um retorno void, porque um evento, ele sempre vai ser só disparado. Ele não vai ser um método que é executado e vai ter um retorno. Então, por isso que a gente sempre vai utilizar void como retorno de evento, beleza? E em vez de simplesmente retornar alguma coisa, nós simplesmente passamos parâmetros, que são as informações que podem dizer algo a mais sobre o evento. Então, depois da gente criar aqui o delegate, nós vamos criar dentro da classe product um evento. Então, um evento público, public event, essa é a sintaxe. Aí o próximo parâmetro é o nosso delegate, então price changed. Eu vou chamar de price changed mesmo. Então agora o que a gente precisa fazer é disparar esse evento. Como eu mencionei antes, é a nossa classe product aqui que vai controlar quando esse evento for disparado. Então o que eu vou fazer nessa propriedade price, eu vou clicar nela, dar um Ctrl ponto aqui, que eu quero transformá-la numa full property, que eu não quero utilizar ela assim como propriedade auto-implementada com getSet simples. Então ele já criou aqui um campo que ele vai armazenar o valor de fato, né? E a propriedade só vai utilizar esse campo aqui que é para retornar um valor e também para atribuir um valor para o campo. Agora eu vou ajeitar aqui o código que eu quero deixar nesse formato. E aqui, em vez de simplesmente setar o valor, eu vou dar um Shift Enter aqui para ele criar o bloco. E vou verificar primeiro se o value for diferente de price. Então, se ele for igual, se a gente estiver atribuindo o mesmo valor para price, ele não vai fazer nada. Mas caso seja diferente, a gente daí atribui o valor que a propriedade recebeu para o campo.
E aí agora sim, depois que a gente alterou o preço, nós podemos disparar esse evento. Então para disparar o evento, nós podemos utilizar ele como se fosse um método mesmo. Então abrir o parênteses aqui, ele está pedindo old price e o new price. Então old price eu vou criar uma variável aqui antes. Então var old price. Daí vai ser igual ao price antes da gente alterar ele, né? Aqui old price e o new price pode ser value ou underline price. Já que a gente já alterou o valor. Então beleza, aqui a gente vai disparar o evento. Então agora se a gente, aqui no início do nosso program CS, se a gente criar uma nova instância, então var product igual a new product, e agora a gente alterar o valor, o que tu acha que vai acontecer? Ups, não. Price vai ser igual a 100. O que tu acha que vai acontecer? Vou dar um Ctrl F5 e a gente vai ver uma exceção. Null Reference Exception, tá? Porque um objeto, a referência de um objeto não foi atribuída à instância de um objeto, na linha 21. Então a gente olha aqui a linha 21, é a linha onde a gente disparou o evento. Tá? Então isso significa que a delegate do nosso evento está nula, porque a gente não tem nenhum inscrito, né? Não tem nenhum subscriber nesse evento. Então o que a gente poderia fazer é, antes de alterar o preço, adicionar um subscriber, ou fazer uma verificação, que é o mais recomendado, sempre verificar nulos. Então a gente poderia verificar assim, if price change diferente de nulo e daí executar. Ou nós podemos utilizar o operador condicional nulo aqui para invocar o método invoke. Então a gente executa esse método somente se o delegate do nosso evento aqui não seja nulo, tá? Agora se a gente dá um Ctrl F5, não vai dar nenhuma exceção, mas também a gente não vai fazer nada porque não tem ninguém inscrito nesse evento. Então agora a gente pode, por exemplo, se inscrever aqui. Então product.priceChanged, a gente vê aqui que o evento tem um raiozinho, né? No Visual Studio, para dizer que isso aqui é um evento. As propriedades têm uma chavinha aqui. Então, price changed. E a gente se inscreve utilizando o mais igual. O Visual Studio até dá a opção que de apertar Tab, ele já cria um nome e um método pra gente. Eu vou dar Enter que eu quero aceitar esse nome mesmo. Então aqui nós temos um subscriber, né? Um handler, que é o método que vai manusear esse evento. Vai executar alguma coisa quando o evento for disparado. Então vou dar um console write line aqui. Vou utilizar a interpolação de string. Beleza, vou salvar. Claro que se eu executar a aplicação agora não vai acontecer nada, porque a gente não alterou o preço depois de se inscrever. Então eu vou alterar aqui. Tá 150, salvar, Ctrl F5. E agora sim a gente vai ver que o preço foi alterado de 100 para 150. Então veja que nosso handler aqui, ele tem a mesma assinatura do delegate, né? Ele retorna void e ele tem dois parâmetros aqui do tipo decimal. Até o nome dos campos não faz diferença nenhuma, tá? O que importa é o tipo, é a assinatura desse método. Então se eu renomear aqui para A e aqui para B, não vai fazer diferença nenhuma. O que importa é o tipo. Tá? Ele só precisa ter a mesma assinatura, o retorno e os tipos dos parâmetros. Claro que se eu tivesse aqui um outro parâmetro string, aqui eu teria que ter também uma outra string, né? Então, basicamente isso. E um detalhe importante de eventos é que um evento pode ter múltiplos subscribers. Então, eu poderia me inscrever mais de uma vez, né? 3 vezes, por exemplo. A gente até pode criar outros métodos aqui, ou utilizar o mesmo, isso não faz diferença nenhuma. Aqui eu tô me inscrevendo 3 vezes com o mesmo método, mas eu poderia criar outro método aqui, tá? É só para demonstrar mesmo. Mas então, nesse caso aqui, dá um Ctrl F5, a gente vai ver a mensagem escrita aqui 3 vezes, né? E a gente pode também se desinscrever. Por exemplo, aqui embaixo vou dar um menos igual e alterar o preço para 120, por exemplo. Então a gente tem que ver 3 vezes alterado para 150 e 2 vezes somente para 120, né? Porque a gente desinscreveu um subscriber aqui. Então a gente pode ter múltiplos subscribers e caso o evento não tenha nenhum subscriber, ele não vai ser disparado, né? Como a gente viu aqui, se a gente tentar disparar o evento vai dar um null reference exception. E a gente pode ver também que é o publisher aqui que determina quando um evento vai ser disparado. Então nesse caso que a gente verificou se o valor foi alterado de fato, aí sim a gente disparou caso o evento tenha algum inscrito, né? E outra coisa é que o subscriber aqui é quem vai determinar o que vai ser executado em resposta ao evento. Então a gente vê que é bem simples de criar eventos, só que a maneira mais padrão de utilizar eventos no C# é utilizando um delegate com 2 parâmetros, sendo que o primeiro parâmetro é um object, que normalmente é chamado de sender, que vai ser o publicador, né, o publisher. Então, por exemplo, aqui é object sender. E o segundo parâmetro vai ser um parâmetro do tipo event args, que são os argumentos do evento. Normalmente é utilizado só um E aqui, mas a gente poderia colocar qualquer nome, né? Porque a gente já sabe que o que importa é os tipos.
E nesse caso aqui do Event Args, ela é uma classe base, como está escrito aqui. E o Event Args é utilizado quando a gente não precisa passar nenhuma informação com o evento. Então, como no nosso caso a gente precisa passar o Old Price e o New Price, nós vamos criar uma classe que deriva de Event Args. Então, vou vir aqui embaixo. Vou criar aqui uma public class. Vai ser Price Changed Event Args. E ela vai derivar de Event Args. Então, Shift Enter. Eu vou criar aqui duas propriedades. Decimal Old Price. E um decimal New Price. Eu vou deixar elas somente get, porque eu quero atribuir um valor para elas no construtor aqui. Vamos dar um Ctrl ponto aqui, adicionar os parâmetros para o construtor. Ctrl ponto aqui também, adicionar para o construtor. Beleza, aqui a gente já inicializou essas duas propriedades aqui. Então agora a gente precisa alterar, né, o nosso delegate. Então aqui vai ser Price Changed Event Args. A gente precisa também alterar como a gente invoca o nosso evento. Eu vou deletar tudo aqui e dar um Ctrl Shift espaço para o Visual Studio nos mostrar o que a gente precisa passar. Então nós precisamos passar o sender e uma instância de Price Changed Event Args. Então o sender vai ser o publicador, que é a instância do produto que está tendo o preço alterado. Então aqui nesse caso a gente utiliza o this, que vai ser a instância desse produto. E como segundo parâmetro, nós passamos aqui um New Price Changed Event Args. E no construtor dele a gente passa o Old Price e Underline Price. Fechar o parênteses. Vou fechar isso aqui, não precisa. Beleza. E é claro, a gente precisa também alterar o nosso subscriber, porque a assinatura do método aqui do subscriber ela não está mais batendo, né, com o nosso delegate. Então nós precisamos aqui agora ter um Object Sender, que, como eu mencionei antes, o nome pode ser qualquer um, tanto faz. E um Price Changed Event Args, também pode ser qualquer nome. Então agora pode ver que o código está compilando aqui em cima, né? Mas claro que a gente precisa alterar aqui na utilização, né? Agora vai ser e.oldPrice e e.newPrice. Então as propriedades do nosso Event Args aqui, customizado. O sender a gente não vai utilizar para nada, mas a gente poderia, se quisesse. Então vou dar um Ctrl F5. Então tudo funciona aqui da mesma maneira, só que agora a gente está utilizando o padrão do .NET, que é sempre ter eventos com dois parâmetros, um que é o Object Sender e o outro que é o Event Args ou um derivado de Event Args. Esse Object Sender aqui ele é bem interessante para quando a gente precisar fazer alguma coisa com o publicador. Eu vou colocar aqui um breakpoint no nosso handler aqui e vou dar um F5 agora para debugar. Ele parou aqui, nós podemos botar o mouse em cima aqui do sender e nós vamos ver que ele é do tipo product. Então a gente pode, se a gente quisesse fazer alguma coisa aqui com o sender, a gente poderia, sei lá, criar aqui var product igual a sender as product. Aqui é o tipo. E agora, eu vou dar um F10, F10 de novo. Então aqui nós temos um produto. Então a gente poderia, se o produto tivesse outras propriedades ou métodos aqui, a gente poderia executar eles. Então é bem interessante. Se a gente quer saber qual é que é o tipo do sender, é só debugar e olhar essa tooltip aqui. Tirar esse breakpoint, dar um F5 para ele terminar a execução. E agora eu quero mostrar também que a gente pode simplificar, que a gente não precisa nem criar nossa própria delegate, caso a gente utilize o padrão do .NET, tá? Porque o .NET ele declara duas delegates para nós. Uma delegate padrão e outra genérica. Então eu vou deletar esse delegate aqui. E em vez de utilizar o nosso delegate, eu vou utilizar um chamado Event Handler. Tá, então se a gente vê esse Event Handler padrão aqui, que está no Namespace System, nós vemos que ele é com retorno void, né? Como a gente já sabe que eventos ele só tem retorno void. E ele tem dois parâmetros, um que é o Object Sender e o outro que é um Event Args. Então se a gente tiver algum evento que não precisa passar nenhum argumento, então a gente pode utilizar esse Event Handler aqui padrão. Caso a gente precise passar um argumento, a gente pode utilizar o Event Handler genérico. Então abrindo aqui esse parênteses angular, que no nosso caso vai ser o Price Changed Event Args. Então é um delegate genérico, que o tipo do argumento aqui vai ser o tipo que a gente passar aqui dentro. Então se tu não sabe muita coisa sobre genéricos, dá uma olhada também no meu curso grátis aqui no YouTube, de C# que eu falo sobre genéricos, beleza? E essa aqui foi a única alteração que a gente precisou fazer, porque o nosso Event Handler continua sendo compatível, né, com esse delegate aqui. Vamos dar um Ctrl F5, tudo vai funcionar exatamente da mesma forma.
Então a gente viu como é fácil utilizar eventos no C Sharp. A gente viu que nós podemos declarar nossos próprios delegates ou utilizar os delegates padrões do .NET, que facilitam bastante a nossa vida. Nós vimos também que se a gente não precisa passar nenhum argumento, nós podemos utilizar simplesmente a classe EventArgs. Então fica ligado, se tu quiser mais conteúdo sobre C Sharp, Windows Forms e tudo mais, te inscreve no canal e ativa o sininho que é para não perder nenhum vídeo. E se tu tiver alguma dúvida, deixa aí embaixo que eu sempre olho todos os comentários, beleza? Um abraço e até o próximo vídeo.